É isso aí, né? Bom dia, boa noite, boa tarde. Léo, um prazer ter você aqui. Exato. Eu estava, né, dizendo, não sei se você já estava por aí, eu estava falando para o pessoal que esse comparativo é muito interessante, né? Porque tem muita gente na dúvida para onde ir e a gente não está aqui, nem eu nem você, para dizer o que é melhor ou pior. É apenas um comparativo para que as pessoas possam tomar a melhor decisão, né? Para elas, né? O que serve a elas, obviamente. Exatamente. É uma decisão muito pessoal, acho que depende muito, né, dos objetivos pessoais, profissionais de cada um também, e em cima do perfil profissional, porque nem todo perfil vai se fechar no processo de imigração do Canadá, nem todo perfil vai se encaixar no processo de imigração aí na Austrália, então a gente vai ter que trabalhar aí em cima desse perfil, do desejo de cada cliente, para trazer, né, um plano aí que se encaixe melhor. Com certeza. Léo, a gente fez, né, uma live, na verdade eu fiz uma live com a Marilene há algum tempo atrás falando do Skilled Migration. Então hoje o tópico, né, da nossa live são os processos de visto de sponsor. E eu e você, com essa agenda, né, com as agendas lotadas que a gente tem, a gente nem conseguiu trocar uma ideia antes dessa live, né? Então, gente, vai ser um bate-papo mesmo, super informal, mas a gente, claro, vai dar né, uma noção, enfim, dos programas e tenho certeza que o conteúdo vai ser legal. Léo, você quer começar fazendo um panorama aí, explicando um pouquinho dos vistos de sponsor no Canadá? Depois eu explico, obviamente, um pouquinho da Austrália. Você quer iniciar? Sim, vamos iniciar então. Eu acho que um dos principais, né, programas é focado nos imigrantes que chegam no Canadá da parte dos processos de imigração econômica, e um dos grandes programas que a gente tem é o Federal Skilled Worker, no qual os candidatos são selecionados de acordo com critério de idade, critério de nível educacional, proficiência de língua, que nesse caso pode ser o inglês ou o francês, né, são as duas línguas oficiais do país, ou se melhor ainda, né, a pessoa falar as duas línguas vai com certeza ser ponto adicional aí. E o sistema também avalia a questão da experiência de trabalho, né, focada aí em cima da experiência de trabalho que seja considerado skilled work, experiência profissional. Então, ele é um programa bem interessante. Não necessariamente o candidato precisa ter o suporte de uma oferta de trabalho, mas se houver o suporte de uma oferta de trabalho, eu diria que a gente tem meio caminho andado, porque é a oportunidade de já obter um visto de trabalho também, é a oportunidade de já ganhar pontos adicionais nesse sistema também. E esse programa do Federal Skilled Work, que é um dos programas federais, entra dentro de um sistema chamado Express Entry. E é através do sistema do Express Entry que muitos candidatos hoje chegam no Canadá como residente permanente. A gente tem, claro, algumas pessoas aí que não conseguem fazer o programa fora do Canadá, então a gente tem que fazer um plano de temporário, né, uma residência temporária, visando essa residência permanente. A trabalhar, né, com um plano de estudo que vai gerar essa oportunidade de possível aí da pessoa obter uma oferta de trabalho, ou obter experiência de trabalho canadense, ou ganhar esse título educacional canadense para ganhar esses pontinhos adicionais ali dentro do sistema Tax Presente. Então é um sistema bem interessante, eu diria que ele é um sistema bem dinâmico. Muitas vezes durante as consultas que a gente tem com os clientes, a gente compartilha a tela para mostrar como a pontuação é bem dinâmica, principalmente dependendo da proficiência de inglês. E é um programa, conforme mencionei, que não tem que ter necessariamente, né, um sponsorship de um empregador aqui no Canadá. Pode ser um processo aí que você pode fazer baseado simplesmente nas suas habilidades. Então, eu acho que é um programa bem interessante, procurado por muitas pessoas e, com certeza, se a gente for discutir todos os detalhes desse programa, a gente vai ficar aqui um bom tempo passando em cima de todos os detalhes. Claro. E, Léo, deixa eu só ver se eu entendi, né? Porque, né, conforme eu compartilhei com você no início aí da live, a gente, né, eu e a Marilene, a gente entrou bem no mérito dos detalhes, né, desse programa, né, que é similar, né, ao General Skilled Migration aqui na Uhum. Austrália, que também tem Expression of Interest, sistema de pontos. Mas aqui tem um programa completamente separado desse, que são os vistos de sponsor através de empresas, né? E que justamente sobre esse programa que hoje eu, pelo menos, vou falar um pouco mais, porque, claro, não foi o assunto que a gente Uhum. tratou na live anterior. Vocês têm um programa especificamente através das empresas, ou pelo que eu entendi que você está falando, esse programa seria mais os sponsors, enfim, os patrocínios das empresas seriam só uma forma de ajudar nesse processo que você está descrevendo? Ou vocês têm um visto onde a pessoa consiga chegar à residência permanente através da empresa sem o sistema de pontos? Vocês têm isso, como a gente tem aqui?
A gente tem um sistema de vistos temporários, né? E daí a gente entra, por exemplo, através aí do Labor Market Impact Assessment, o famoso LMIA. A gente tem aí para muitas profissões na área de tecnologia o Global Talent Stream também, que é, digamos, uma espécie de LMIA de suporte do empregador, só que nesse caso são para profissionais mais seniors na profissão, geralmente salários mais altos, e o processamento de uma aplicação de visto de trabalho baseado numa oferta de trabalho dentro do programa do Global Talent Stream é um processamento agilizado. Então, a gente vai ter o visto de trabalho possivelmente em 2 semanas. Então, Nossa, que é excelente bacana. também. E a gente tem também programas provinciais baseados na oferta de trabalho. Alguns dias atrás, por exemplo, a província de Ontário abriu o programa de Foreign Worker, que nesse caso você precisa ter uma oferta de trabalho dentro ali da província de Ontário, atendendo alguns requisitos em termos da oferta de trabalho, do empregador, e a gente consegue, nesse caso, já também fazer uma aplicação para residência permanente. Então, nesse caso, é muito interessante porque a gente faria um processo provincial já visando a residência permanente também. E aqui em British Columbia, por exemplo, onde eu estou, e é uma das sedes do nosso escritório, nós temos o programa provincial aqui da província de British Columbia, que é muito interessante também. Eu diria que é até mais interessante do que a província de Ontário. Por quê? Aqui, se você tem essa oferta de trabalho e não está aqui no Canadá ainda, a vantagem é que, a partir do momento que a empresa qualifica, a oferta de trabalho está dentro ali, né, dos requisitos do seu perfil profissional, a gente vai poder trabalhar em cima do perfil, ter uma boa nesse sistema provincial. A gente vai ganhar uma invitation to apply, enviando a aplicação com a nomeação provincial, a gente tem a possibilidade de já aplicar para o visto de trabalho e também aplicar para a residência permanente. Então, assim, LMIA, Global Talent Stream, a gente está falando em mente ali, né, só dos vistos temporários, claro, conforme eu já mencionei lá no início, podem gerar aí pontos adicionais no sistema de ex-presente, por exemplo, mas a gente tem também os processos de provinciado nesse suporte. Nesse caso, eu não gosto nem de chamar muito de sponsorship. No caso dos processos provinciais, eu mais como suporte da oferta de trabalho, e muitas vezes eu recomendo os clientes usarem essa palavra ao invés de usar o sponsorship. Deixa o sponsorship mais para o LMIA, o Global Talent Stream. Porque com o suporte da oferta de trabalho, num processo provincial, a gente já vai criar essa oportunidade de fazer, né, o visto de trabalho, obter o visto de trabalho e já fazer o processo da residência permanente também. Então, eu diria que são Interessante. processos bem interessantes. Interessante, Léo, interessante. Realmente funciona de uma forma completamente diferente da Austrália, né? Eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa, ou se eu posso explicar um pouquinho, fazer esse paralelo aí com a Austrália. Tem alguma Não, coisa mais que você queira colocar? pode colocar aí os seus pontos e a gente vai fazendo essa comparação então. Legal, bacana. Então, aqui, Léo, a gente separa completamente esses dois programas, não é? E realmente a palavra sponsorship ela é utilizada por nós porque é né, os nomes dos vistos incluem essa palavra, né? Então, de fato, é um sponsor, é um patrocínio pela empresa e não tem vínculo nenhum com o programa através do sistema de pontos, absolutamente nenhum vínculo, né? Então a gente separa esses dois programas. Então o sistema de pontos está de um lado, onde obviamente depende do perfil do profissional e ele vai tentar um visto por ele mesmo. Em alguns casos, né, o fato dele estar trabalhando em algum local da Austrália ou já estar trabalhando na Austrália pode levá-lo a ter mais pontos ou pode até facilitar um pouco o processo, mas não tem uma relação direta com essa oferta de trabalho ou essa oferta de sponsor. E o programa de sponsor tem base, né, diretamente relacionado com as empresas. Então, a gente tem 2 sponsors temporários, um sponsor temporário que você pode, né, obtê-lo em qualquer localidade da Austrália, um sponsor temporário específico para áreas regionais da Austrália, que basicamente é tudo menos Melbourne, Sydney e Brisbane, e a gente tem também uma nomeação do empregador ou um visto de residência permanente, né? Então, para você ter uma ideia, no programa de sistema de pontos, gente, eu peço desculpa que eu tô com uma dor de garganta hoje que tá difícil de falar aqui. Mil desculpas pelas minhas interrupções. Tem que tomar água. Mas vamos... Então, tô aqui já, 2 litros de água já. Não, desculpa. Mas, enfim, então, o sistema de pontos, por exemplo, né, os vistos através do sistema de pontos, eles exigem uma validação da profissão. Né, que eu sei que funciona de uma forma um pouquinho mais facilitada no Canadá em relação à Austrália, porque a gente comparou,
live anterior, mas exige essa validação. O processo de visto de sponsor temporário através das empresas, esse temporário que seria em qualquer localidade da Austrália, não exige, por exemplo, essa validação da profissão, exceto para algumas profissões que requerem esse processo. Então, há uma diferença aí básica que um requer validação e o outro não. No sistema, na questão do sponsor também, em termos de experiência profissional, exige, né, o mínimo que um processo de sponsor através de empresas vai exigir seriam 2 anos de experiência profissional full-time na área que a pessoa quer ser nomeada, né? Então, o maior erro, vamos colocar assim, né, o maior número de consultas que a gente tem em relação ao sponsor, que as pessoas ficam um pouco frustradas, é que não importa a oferta que as pessoas vão receber de uma empresa, não importa o interesse da empresa, né, em oferecer para essas pessoas um visto específico de trabalho, que essas pessoas, se elas têm uma experiência profissional mínima de 2 anos naquela profissão, ou em algo diretamente relacionado àquela profissão, elas não conseguem esse visto de trabalho através das empresas. O que no programa, através do sistema de pontos, nem em todos os casos a experiência profissional vai ser necessária. Né? Ela vai dar mais pontuação para o candidato, ou ela pode ser um requerimento para validação da profissão, mas ela não é obrigatória como no processo de sponsor, por exemplo, vai ser, né? Então, existe aí essa diferença básica. No processo de visto de sponsor temporário aqui na Austrália, a gente tem uma divisão entre uma lista principal, vamos colocar assim, que é a Medium Term List. A gente profissão da pessoa está na lista de demanda nacional, na lista principal, e ela recebe um sponsor através de uma empresa, depois de um período, né, depois de 3 anos trabalhando nessa empresa, com o visto de sponsor na mesma posição, a empresa pode oferecer, então, a residência permanente, que é um outro processo para esse profissional. Se a pessoa tem a profissão na lista secundária, na short term, ela não tem acesso a essa residência permanente através da empresa depois. Ela vai precisar correr com o processo através do sistema de pontos ou com qualquer outra estratégia para chegar na residência, mas ela não chega nessa residência diretamente, né? Então, essa é a diferença básica. Sponsor, a gente tem aí o sponsor em área regional. E qual é a grande diferença que temos, né, em termos de sponsor em área regional? O número de profissões onde a pessoa consegue esse patrocínio de empresas que leva a residência permanente, que é muito maior, né? Então, todo o programa de imigração, os 2 programas de imigração hoje na Austrália, a tendência é eles focarem nessas áreas regionais, né? No desenvolvimento dessas regiões para atrair esses profissionais e, obviamente, desafogar as grandes cidades, né? Porque tem sempre essa discussão. A Mari está dizendo que está travando a minha tela. Está travando para você também, Léo? Tá travando mim também um pouquinho. Achei até que poderia ser minha Tá internet, travando? mas alguém mais comentou. Tá, vocês, como é que eu faço aqui, gente? Eu não sou uma expert aqui em tecnologia. Léo, eu vou deixar com... Você está não, eu conectada no não tenho como trocar a Wi-Fi? minha... Eu tô no Wi-Fi. Eu poderia pôr no 4G, né? Ok. Será que eu consigo? Gente, se porventura cair, eu volto, tá, Léo? Deixa eu tentar trocar aqui. Se você Me dá um arrastar, de minutinho, repente você peraí. consegue. Vamos ver se melhora, gente. Parece melhor? Ok. Pelo menos eu consigo te ouvir bem agora. Tá. Tava Tá cortando um tudo pouquinho. bem, gente? Exatamente. Alguém colocou ali, né? O Wi-Fi na Austrália. É o Wi-Fi na Austrália. Não, e não é só o Wi-Fi, né? Eu não quero difamar nenhuma empresa, mas até a Austrália nesses últimos dias está nos deixando na mão. Problemas de primeiro mundo, né? O que que podemos fazer, gente? Não tem o que Exato. fazer. É. Problemas de tecnologia, fazer o quê, né? Legal, Dulce, legal, pessoal, que tá um pouco melhor. Mas, Léo, Excelente. você travou muito, você conseguiu
pegar um pouco da minha explicação? Eu Ou quer que consegui, eu pelo retome menos algum da minha ponto? parte, quando travou, voltou logo depois, já veio com áudio um pouquinho mais rápido, mas eu peguei toda a informação e vi que os processos de vocês eles são bem dependentes, né? E o processo, eu acho que de uma forma geral, o objetivo por trás dele é exatamente isso que você mencionou: atender a demanda de profissionais qualificados naquelas determinadas áreas e de uma forma ajudar essas comunidades menores, essas regiões aí que tem uma população pequena ainda, a se desenvolver. E eu acho que um comparativo com o que a gente tem aqui, por exemplo, na província de British Columbia, é que a gente tem casos aí, né, por exemplo, no processo provincial aqui, baseado em oferta de trabalho também, a gente tem pontos por regiões. Então, assim, se você geralmente está numa região da Grande Vancouver especificamente, a pontuação é 0. Agora, se você vai um pouco mais, né, para a região aí afastada, mais ao norte, ou até mesmo aqui em Vancouver a gente tem, né, da região de Sunshine Coast, que é basicamente 40 minutos de ferry, de balsa, né, de Vancouver, basicamente você ganha 10 pontos, que é a pontuação máxima pela região. Então, assim, nem sempre é só baseado na distância, é baseado na necessidade de crescer aquela região e trazer desenvolvimento e profissionais qualificados. Então, acho que por trás dos programas, a ideia, né, dos programas da Austrália, do Canadá, são bem parecidas e têm esse objetivo aí de desenvolver. E acho que, de uma certa forma, tem, né, a curto prazo um objetivo e a gente tem a longo prazo o objetivo também, né, de tornar esse residente temporário um residente permanente também, criar caminhos para que isso aconteça. Com certeza. Léo, eu acho que tá, né, quanto mais você está colocando aí as informações, fica bastante claro, né, que com certeza no Canadá o programa, né, através das empresas, enfim, que não é um programa específico, pelo que eu entendi, através das empresas, mas é uma contribuição ao programa principal de imigração, fora, obviamente, o Global Talent, né, que você colocou, que aqui a gente também tem um programa similar, mas ele se confunde um pouco mais, ele está mais interligado, né, do que o processo aqui, né? Exato. Nitidamente, né, há uma maior ligação entre os programas de imigração do que aqui, né? Aqui realmente são completamente separados, sabe, Léo? Quando a gente faz esse comparativo, como é que eu gosto de explicar, né? Claro, cada gente tem a sua forma de explicar, mas como é que eu gosto de explicar para o meu cliente? Quando você pensa no Skilled Migration, é uma determinação de demanda que, como tem aí com vocês também a demanda nacional, a estadual e a regional, né, digamos Exato. assim, onde há também uma diferença de pontuação dependendo de qual visto você vai seguir. Mas essa determinação de demanda, se a pessoa consegue um visto através desse programa, ela não tem uma obrigação em atuar na profissão que ela imigrou. Então, o Skilled Migration para a gente, né, vem com essa não obrigação da pessoa atuar na área que ela conseguiu o visto através, tá? Então, eles querem, o que é o sistema, né? O teste de pontos. Nada mais é do que um perfil específico do profissional que eles querem atrair, que eles acreditam que vai permanecer, digamos assim, na área que a pessoa imigrou. Quando a gente vai para o lado do sponsor, por que o sponsor temporário, principalmente, é um pouquinho mais flexível, digamos assim, no que eles pedem do profissional? Porque a imigração não está mais tão preocupada com essa permanência na ocupação que a pessoa imigrou. Porque a pessoa já tem uma empresa, ela já está inserida no mercado de trabalho. Uhum. Então, eles colocam toda a obrigação desse programa no empregador. Então, eles sabem que o empregador vai, obviamente, ficar de olho nesse profissional, que o visto vai estar ligado especificamente àquela empresa, ele não pode ser desligado daquela empresa até que ele chegue na residência permanente. Então, a imigração tem uma segurança maior em termos da pessoa já estar atuando na área, de estar, de fato, cobrindo uma necessidade de uma empresa que demonstrou antes de sponsorar essa pessoa que não conseguiu contratar australianos para vaga e, portanto, ofereceu para esse profissional, né? Então, eles têm a certeza que isso ocorreu. Então, eles ficam um pouco mais seguros, digamos assim. Eles não pedem tanto no sentido do que o profissional precisa apresentar, né? Por exemplo, não tem sistema de pontos no processo de sponsor através de empresas aqui. É simplesmente requerimentos, são simplesmente requerimentos. Você tem a qualificação, você tem experiência, em alguns casos, um pouco mais de experiência substitui, inclusive, a necessidade de uma formação educacional. E a pessoa consegue o sponsor porque ela vai estar já inserida no mercado de trabalho. Então, há uma diferenciação entre esses programas, né? E, claro, empresas em áreas regionais, a tendência é terem uma necessidade por
o maior número de profissionais do que empresas nas grandes cidades têm, porque aqui é mais fácil, de, né, obviamente, de conseguir esses profissionais para entrarem nas empresas. Então, aqui é completamente diferente, é completamente separado os dois programas. E eu acho que Sim. essa é a diferença principal, né? Sim, eu acho que isso que você mencionou é muito próximo do que a gente tem aqui, né, que eu mencionei, que é o caso do LMIA, que quando realmente a empresa vai ter que fazer, por parte da empresa, uma aplicação para o governo federal, mostrando exatamente que eles fizeram um processo de recrutamento, um processo genuíno, não encontraram nenhum residente permanente canadense para vaga, e que é necessário eles fazerem esse recrutamento fora do Canadá, ou seja, dar uma oferta de trabalho para um estrangeiro, para suprir essa necessidade da empresa. Nesse caso, a gente está falando de, né, um processo temporário. Essa pessoa vai ganhar um visto de trabalho temporário. A vantagem é que, conforme mencionei, a gente pode usar essa oferta de trabalho em processos de imigração também. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que já ganharam um LMIA, é um momento interessante para a gente já começar a traçar um plano de imigração com o suporte desse LMIA. Pode ganhar através, né, do sistema de pontos, pode ser através, aí, de repente, de um processo provincial também. Então, o LMIA em si é realmente uma aplicação do empregador. A gente tem muitas pessoas, indivíduos, né, que chegam até a gente e falam, eu quero achar uma oferta de trabalho assim, assim, e eu quero que o empregador me dê o suporte. A gente passa as informações e fala, ok, agora o seu empregador que tem que fazer a parte deles, né? Na verdade, ainda não é o seu empregador, o empregador. Então, o empregador tem que fazer o processo de LMIA. Depois que o empregador tem essa aprovação federal, é que o indivíduo vai realmente poder aplicar com o suporte, né, com o sponsorship do empregador, dizendo, olha, eu tenho essa empresa que quer me dar o suporte, eu atendo todos os requerimentos da vaga, e está aqui o meu currículo, está aqui minha formação educacional, e a gente obtém um visto de trabalho. Então, acho que Interessante, interessante. Então, desculpa que se eu não, né, eu estou fazendo algumas perguntas que eu estou também interessada no assunto, mas então esse programa específico, para que o profissional chegue na residência permanente, ele utiliza isso com o propósito de atribuir, enfim, de facilitar o outro processo, mas não tem uma nomeação direta da empresa à residência permanente sem expression of interest, eu sei que o nome é um pouquinho diferente aí, mas através da empresa, depois que ele pega essa proposta, né, esse visto temporário, através do empregador, tem alguma forma que esse empregador pode dar o visto permanente para esse profissional ou empregador? nesse caso vai ser através dessa oferta de trabalho que está sendo oferecida, mas aí nesse caso a gente tem que trabalhar a parte, né, do indivíduo também, a parte educacional, a proficiência de língua e tudo mais. A gente tem a opção de fazer através de processos federais e a gente tem as opções de fazer através dos processos provinciais também. Então, assim, a partir do momento que você tem esse suporte da oferta de trabalho, a gente tem que trabalhar no perfil individual do candidato para então a gente chegar nesse plano final e da residência permanente. Entendi. Então, Então não é não é só, não é diretamente a empresa. exatamente, a empresa faz a parte dela, mas cada indivíduo tem que fazer a sua parte também. E é isso que algumas vezes a gente tem que bater no pé, bater o pé com alguns clientes e falar, olha, ok, agora você tem que fazer a sua parte porque a empresa já fez a dela, né? Legal. E muitas vezes é Não. importante trabalhar isso desde o começo, até mesmo antes de obter o visto de trabalho, porque de repente já conseguiu o suporte da oferta de trabalho e já vão fazer o processo da residência permanente acontecer. Interessante, é interessante. Aqui eu vou dar um exemplo para você, né? Então a gente pega aí um especialista em marketing, né? E que é uma profissão que não está listada, né, atualmente na lista principal de demanda do país, ela está na lista secundária. O profissional está nas grandes cidades, não está numa área regional, por exemplo, está em Sydney. Ele consegue um visto de trabalho temporário através de uma empresa, comprovando que ele tem uma qualificação mais 2 anos de experiência full-time, ou 5 anos de experiência, no caso de não ter uma qualificação. Ele consegue um visto temporário de 2 anos, que até poderia vir a ser renovado por mais 2, mas ele não tem um caminho à residência. Não nas grandes cidades. Se ele estiver numa área regional, há a possibilidade, então, de um visto de sponsor regional, que nesse caso, essa profissão daria o caminho à residência permanente através da empresa para esse profissional, tá? Mas se a gente pega alguma profissão que esteja, né, que esteja listada aí na lista nacional, vamos supor um management consultant, né, um consultor em gerenciamento, e esse profissional pega o sponsor temporário através de uma empresa, vai ser um sponsor de 4 anos. Basta ele trabalhar na empresa 3 anos, naquela posição, no visto de sponsor, que se o empregador concordar, o empregador vai lá e submete uma nomeação, nomeia esse profissional um visto permanente junto ao Departamento de Imigração, e esse profissional consegue o visto através da nomeação da empresa.
Então, claro que ele tem, obviamente, que ter os requerimentos básicos em termos de qualificação e experiência já para o visto temporário. Mas na sequência do visto temporário, bastaria ele trabalhar para a empresa esse período de tempo para então chegar na nomeação à residência permanente através da empresa. Né? Entendi. E acho que é por isso que vocês utilizam realmente a palavra sponsorship, porque isso é sponsorship. Exatamente. É um É, sponsor do início ao fim, né? Não tem exatamente. esse caminho, né, Léo? Então, esse caminho realmente é um sponsor do início ao fim. A pessoa vai depender da empresa do início ao fim. Se a empresa chegar lá no final do processo e disser, sinto muito, eu não vou nomeá-lo a uma residência permanente, que a gente chama de nomination, né? Employer Nomination Scheme Visa, que é a etapa do visto de residência permanente, mas mesmo assim é vinculado ao employer, né? Uhum. Então, se a empresa diz, não, eu não vou nomeá-lo, essa pessoa não tem alternativa da entrada num visto permanente através desse caminho por ela mesma. Por Sim, isso que é um sponsor mesmo, do exato. início ao fim, né? Existem alguns profissionais que têm um perfil acima do mínimo requerido, digamos assim, né? O pessoal que já está formado há mais tempo, que já tem um número, né, de anos de experiência profissional, pelo menos 3 anos de experiência full-time na profissão, que dependendo da empresa e dependendo da situação desse profissional, a empresa pode, antes de dar o visto temporário, dar diretamente esse visto permanente. Então, Ok, nomear o candidato direto a esse Employer Nomination Scheme Visa sem a pessoa ter passado no visto temporário. Mas a ok. diferença básica vai pedir mais do profissional. Nesse caso, o profissional precisa passar na validação da profissão e ele precisa ter pelo menos 3 anos de experiência full-time na profissão. Mas a empresa tem a liberdade de dar esse visto de residência, de nomear o funcionário diretamente. Isso acontece muito com grandes empresas, né, que querem atrair, querem trazer funcionários de empresas, obviamente, multinacionais para a Austrália, onde o pessoal diz, não vamos mudar para a Austrália com toda a minha família para um visto temporário. Ou você me Exato. dá o permanente direto, ou eu nem vou. Então, as empresas oferecem o visto permanente direto. Então, é um sponsor mesmo, né? Dá para Sim. depender especificamente da empresa. E eu tenho uma pergunta para você. Essa Claro. aplicação da residência permanente direta com o sponsorship da empresa é um processo relativamente rápido? É um processo demorado? Rápido e demorado é essa pergunta, né, Leona? Na época que estamos, complica, né? Porque É. tudo que era rápido ficou demorado, tá tudo mais É, a gente não sabe o que vai ser a partir de agora, né? Não sabe, não sabe. Olha, não é um processo extremamente demorado se a gente considerar os prazos da Austrália, né? Então, Uhum. eu diria assim, aproximadamente 6 meses para essa Ok. nomeação ser aprovada. Bem Ok, né? Um razoável. prazo é razoável. E se a pessoa estiver aqui na Austrália com visto de estudante, com qualquer outro tipo de visto, e ela dá entrada aqui dentro, ela vai ter, obviamente, um bridging visa, enfim, vai poder permanecer aqui esperando uma decisão nesse processo. A única Excelente. questão é que ela precisa passar na validação da profissão. A nota na prova de inglês é um pouquinho acima do visto temporário. Então, temporário, vamos colocar aí 5 no IELTS e para nomeação para o permanente seria 6, né? 6 em cada bando, então um nível, né, competente de inglês, né? E ela precisa ter esses 3 anos de experiência antes mesmo de dar entrada nesse processo. Entendi. E essa questão da validação da profissão, eu trabalho com alguns clientes, na maioria das vezes brasileiros, que estão aí na Austrália e por algum motivo o processo da Austrália não foi adiante, por uma questão de mudança, por uma questão de adaptação. Eu sei que essa questão da avaliação aí, da validação da profissão é bem criteriosa. Quer contar um pouquinho mais aí como que é feito isso? Com certeza, Léo. Ponto para o Canadá. Não, brincadeira, vai. A Marilena, a gente conversou bastante sobre isso. Na verdade, eu vejo que no Canadá é um processo super simplificado, né? É com uma Uhum. base maior, digamos assim, na qualificação. É como se fosse uma equivalência de estudos da pessoa, né? Com o Canadá. Aqui na Austrália é a chave não só desse processo que eu mencionei para você, né? Que é a nomeação através dos empregadores, como é a chave do Skilled Migration também. Né? Uhum. Então, o Skills Assessment, que é a validação da profissão para fins de imigração, ela pode sim ser extremamente criteriosa dependendo do órgão. Né? Então, cada órgão, cada profissão tem um próprio órgão e cada órgão tem os próprios requerimentos. Então, pode envolver uma nota na prova de inglês, pode envolver um período de experiência, pode ser um período de experiência nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, né? Pode envolver mesmo análise da grade curricular, né, das faculdades que podem não bater. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade na equivalência, né, nesse Skills Assessment de arquitetos formados no Brasil. A gente tem uma dificuldade de contadores formados no Brasil. Então, realmente, eu acho que a grande dificuldade nos programas de imigração da Austrália hoje
Fora, claro, a dificuldade da competição através do sistema de pontos, que isso é uma questão de competição e vai depender, né, do momento que estivermos falando, é a validação da profissão. Se a pessoa não passar na validação da profissão, o Skilled Migration não é uma realidade para essa Uhum. pessoa. Ela pode correr atrás e criar uma estratégia para passar, mas inicialmente não seria uma realidade para essa pessoa. E essa nomeação através, né, do empregador, caso a profissão da pessoa esteja na lista nacional, porque esse caminho é só se a profissão estiver na lista principal, na medium e long term, também não seria uma realidade. Né? Então, muitas das estratégias de estudos, né, da trajetória aqui na Austrália, tem justamente relação com o que a pessoa precisa fazer ou correr atrás para a validação. Uhum. Eu acho que aí é que entra o nosso trabalho de ajudar o cliente, o aplicante, a identificar o que precisa ser feito e ver a viabilidade disso também e acompanhar as mudanças, né? Porque todo o processo de imigração, de uma certa forma, está sujeito a mudanças de acordo com os critérios que o governo vai implementar, as políticas e tudo mais. Então, assim, o nosso trabalho é muito importante para alertar os clientes inicialmente sobre esse processo criterioso aí de seleção que tem, um processo de validação, processo, né, até do mercado de trabalho, de conseguir essa oferta de trabalho que pode dar o suporte. E eu acho que esse trabalho que vocês fazem aí também refletem bastante isso, né? Ter essa seriedade de cuidar de cada caso bem individual e alertar os clientes sobre os riscos envolvidos, trabalhar com estratégias de soluções ali também para cada caso individualmente e acompanhando essas mudanças no percurso. Com certeza, Léo. A gente está aqui para isso, né? É o nosso trabalho, com certeza. As pessoas, muita gente, eu acredito que aí também deve, né, deve acontecer muito com você, mas as pessoas, a tendência, né, as pessoas sempre focarem na lista de demanda nacional aqui na Austrália, né? Então, elas olham para essa lista nacional e elas acham que se a profissão não está ali, elas não têm mais nenhuma chance de migrar, o que não é o caso, né? E se a Uhum. profissão está ali, elas acham que o processo pode ser fácil porque a profissão está ali. Ou pessoas que têm uma carreira e olham para essa lista e acabam apostando em cursos vinculados às profissões dessas listas, né, dessa lista, achando que isso vai resolver o problema delas, quando de fato não. Né, então eu vou te dar né, vou dar um exemplo aí. Alguém entrou, passou aqui né, um comentário em relação à ACS, né, que é o órgão que faz a validação dos profissionais de TI. Então, por exemplo, a ACS, né, qual é o maior erro que a gente vê aqui na Austrália? O pessoal chega, olha na lista, vê algumas profissões vinculadas à TI na lista e se jogam para fazer um curso técnico em TI aqui na Austrália. Só que o que a CS vai dizer para quem tem um curso, ou o que ela vai requerer para quem tem um curso técnico em TI? 5 anos de experiência profissional para reconhecer esse profissional. Então, o profissional que ele chegar aqui, que ele não tem experiência em TI, que é uma carreira nova para esse profissional, fazer um curso técnico não vai ajudar, né, na estratégia a longo prazo, a não ser que esse profissional esteja pronto para ficar renovando o visto, ficar buscando essa experiência, Uhum. que vai demorar, obviamente, bastante É tempo. bem mais tempo, mais investimento financeiro, né? Exatamente. Ou que ele vá para o ensino superior, que vai diminuir. Então, se a pessoa tiver um ensino superior aqui na Austrália, diminui para 1 ano de Uhum. experiência o requerimento desse E daí órgão. fazendo o programa de estudos, já ganha um visto de trabalho também, né? E já Temporário de 1 ano trabalho. é mais fácil de conseguir do que 5 anos. Exatamente. Mas o pessoal vai para o curso técnico achando que é a solução dos problemas, né, Léo? Então, assim, o entender, eu acho que a base, né, o mais importante do meu trabalho hoje é justamente trabalhar com todos esses órgãos e saber o que os órgãos, né, pedem de cada profissional na criação dessas estratégias. Porque não adianta eu criar uma estratégia sem saber isso, né? Uhum. Porque o objetivo é chegar nessa bendita ou maldita validação, né? É, Então, que obviamente é algo diferente que vocês têm aí, né? Mas exatamente. com certeza, é algo a ser considerado, né? Sim. Bom, a gente está recebendo algumas perguntas interessantes aqui. Eu acho que a gente pode discutir algumas delas. O que você acha? Vai lá, não tem problema. O Daniel fez uma pergunta para a gente aqui. Essa experiência seria local ou considera a experiência tida no Brasil? Não sei especificamente se foi a respeito dos programas anteriores que você mencionou ou se foi da minha parte. Se foi da minha parte, vou contar que a sua experiência do Brasil, que tenha sido considerada aí, né, como uma experiência profissional, que é o que a gente considera aqui como skilled worker, você pode utilizar a experiência do Brasil também. E geralmente nos programas federais, programa provincial, a gente sempre vai olhar a experiência nos últimos 10 anos. Tá bom? Se a experiência for aqui no Canadá, ponto adicional, vai criar outras possibilidades aí para a gente fazer o processo também. Conte da sua parte aí para a gente.
Vamos lá. Então, depende do processo que a gente estiver falando. Então, se a gente estiver falando do processo, né, de Skilled Migration, no sentido de algum dos vistos dentro do Skilled Migration para o sistema de pontos, a experiência na Austrália conta mais pontos do que a experiência no Brasil. Mas em termos de validação da profissão, em termos de experiência requerido para sponsors especificamente através de empresas, não tem a necessidade de ser uma experiência na Austrália. Pode ser a junção, né, da combinação da experiência no Brasil com a Austrália, ou só no Brasil, não tem problema. Alguns dos vistos, como o sponsor temporário, por exemplo, ele foca na experiência nos últimos 5 anos, mas, por exemplo, essa nomeação que eu mencionei, né, que é a nomeação à residência permanente diretamente, seria uma experiência de 3 anos depois da qualificação da pessoa, depois da graduação, mas não necessariamente nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos. Né? Então, o único ponto que eu acredito que com você seja a mesma coisa, né, Léo, é no sentido da experiência poder ser comprovada. Então, também é um dos maiores problemas que a gente tem, né? A experiência totalmente informal, sem nenhum tipo de comprovação, não é uma experiência que a gente pode contabilizar. Com vocês também, né? Exatamente. Basicamente, né, na maioria dos programas, quando a experiência você trabalhou ali como funcionário, a gente vai trabalhar numa carta que é bem detalhada, tem que ser bem criteriosa. A gente trabalha com os nossos clientes preparando o template dessa carta para que eles já mandem para o empregador revisar, adicionar as informações ali que faltam. Quando a gente não tem a carta da forma como a gente precisa, a gente vai precisar sempre colocar documento adicional. Quando a experiência é uma experiência aí como empresário, self-employed, a gente vai precisar colocar um dossiê de documentos, registro da empresa, nota fiscal, contrato social. Então, assim, a gente trabalha com essas diferentes comprovações. Mas se você trabalhou de forma totalmente freelance e informal, a gente não consegue comprovar. Né? Então, aqui é a algo bem mesma criterioso coisa. também. Aqui é a mesma coisa. O único processo que eu diria, né, que eles não pedem de cara a evidência adicional. Quando eu digo evidência adicional, é mais a comprovação de salário, né, que geralmente carta de referência seria suficiente, é o processo de sponsor temporário aqui na Austrália, que é o visto subclass 482. Nesse processo, geralmente, uma carta de referência é suficiente. Em qualquer processo de validação, mesmo nomeações à residência permanente, com certeza a evidência ela vai ser necessária. Né, a evidência de salário vai ser necessária. Como você falou, diferentes tipos de evidências dependendo do vínculo empregatício da pessoa, mas com certeza vai ser necessário. Excelente. Bom, eu acho que a outra pergunta aqui seja para você, do André. Você tá com ela aí também, Eu tá? tô olhando também. Eu acho que é para nós dois, né? Na Austrália, Tá metade, metade. metade, metade. Ele diz, boa, a ACS na Austrália para validar a experiência e educação. E no Canadá, como é? A ACS, posso começar, Léo? Pode começar. Posso? Então, na Austrália, a ACS, ela tem diferentes critérios dependendo da qualificação educacional que o profissional atingiu. Então, quanto mais, né, quanto maior o nível de educação, né, dentro da área de TI que a pessoa atingiu, seria menor o número de anos de experiência requerido. Então, bacharelado no exterior, experiência no exterior, bacharelado mais 2 anos de experiência profissional. Bacharelado na Austrália, ou mestrado na Austrália, 1 ano de experiência profissional. Curso técnico, né, a nível de diploma, 5 anos de experiência profissional nos últimos 10 anos ou 6 anos sem limite de tempo. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de qualificação educacional na área de TI, ela pode então compensar com 8 anos de experiência profissional e ela vai ter que escrever um projetinho, enfim, mostrando o conhecimento dela. Mas ainda é um órgão que, até pela lógica da profissão, né, ainda é um órgão que mesmo uma pessoa sem qualificação educacional, ela pode vir a conseguir passar nesse processo, enquanto que outras profissões, né, o mesmo não se aplica. Aqui no Canadá, e eu acho que possivelmente vocês já discutiram sobre essa questão na live anterior, também é um pouquinho diferente, por quê? Não necessariamente se alguém é formado, por exemplo, em direito, vai ter que fazer a validação profissional da formação educacional de direito, vai ter que usar a experiência de trabalho na área de direito. A gente pode, na parte educacional, a gente precisa fazer o que a gente chama de Educational Credential Assessment, o ECA. Essa equivalência educacional, ela é simplesmente para comparar o título educacional que você adquiriu no exterior com o sistema educacional canadense. Então, geralmente, um bacharel vai ter uma equivalência aí como um bacharel aqui, uma pós-graduação vai ter uma equivalência como pós, um mestrado como mestrado. E algumas vezes a gente tem, né, tecnólogos aí de 2 anos e meio, 3 anos, que vão ser de acordo com a duração do programa também, que são validados como diplomas, certificates aqui no Canadá. Então, essa é uma equivalência simplesmente educacional
É isso que o sistema considera quando a gente está falando da parte educacional. E daí, quando a gente está falando da experiência de trabalho, eu dei o exemplo aí de alguém que é formado na área de direito, você pode simplesmente ter uma experiência de trabalho que você seja, por exemplo, vou dar um exemplo aí bem simples, que você, durante o período da faculdade, teve que trabalhar ali num restaurante, aprendeu a cozinhar, virou cook num restaurante, trabalhou como cook no Brasil, tem experiência em 1, 2, 3 anos, a gente pode utilizar essa experiência de trabalho no processo de imigração. Então, assim, não tem que ser necessariamente focado em cima daquela área de formação. Acho isso facilita um pouco mais o processo para quem está fazendo aqui no Canadá também. Não tem que ser diretamente relacionado à área de formação. E, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar que alguém que fez um programa, digamos, em gastronomia, não vai usar uma experiência como advogado, porque advogado é uma experiência, é uma profissão regulamentada, né? Então, nesse caso, a gente sempre tem que considerar que se aquela experiência que você assumiu lá no Brasil, que você adquiriu lá no Brasil, se você não tinha a qualificação profissional para executar, os oficiais não vão aceitar a experiência de trabalho. Eu tive alguns casos interessantes. Eu tive até um caso interessante que o oficial pegou bem no pé do meu cliente, porque ele era formado em administração e a gente estava usando uma experiência de trabalho como designer, a graphic designer. E o oficial falou, olha, ok, não está fazendo tanto sentido você formar em administração e você ter uma experiência gigante no Brasil, 4, 5 anos como designer. Então, nesse caso, o oficial questionou-se o que estava acontecendo. E, nesse caso, o cliente tinha essa experiência porque ele tinha realmente o talento. O graphic designer não é uma profissão regulamentada no Brasil, né? Então, de uma certa forma, você tendo talento, nesse caso do meu cliente, ele tinha toda uma formação técnica, tinha vários cursos aí, cursos de aperfeiçoamento, Photoshop e tudo mais, a gente montou todo um portfólio com esses certificados que ele teve, mostrou um portfólio do trabalho que ele já tinha desenvolvido, recorte, jornal, revista e tudo mais, e apresentamos para comprovar. Então, assim, por mais que não seja na sua área de formação educacional, a experiência, os oficiais algumas vezes podem questionar um pouco mais e você tem que apresentar essa comprovação também. Então, é sempre importante utilizar a atividade que realmente aconteceu e ficar sempre atento que documentação adicional você teria para comprovar caso seja solicitado. Esse foi um dos casos assim bem isolados, na maioria das vezes as cartas já são suficientes, mas em alguns casos a gente precisa colocar esse tipo de documento adicional também. Interessante, realmente não. Aqui, gente, experiência profissional, tanto para visto de sponsor através de empresas, nomeação de empregadores, sponsor regional, validação da profissão, skilled migration, a experiência tem que ser na área. É claro que tem, né, uma ou outra situação onde ela não é diretamente na área, mas a gente consegue vincular as atividades das posições e aí passa. Mas realmente eles querem pessoas com um perfil bem determinado, né? O que, claro, limita, né, as opções de alguns profissionais, não há dúvida. Então, o programa realmente, né, é bem diferente. O que assim, de tudo que a gente falou, né, Léo, o que eu tô lendo aí né, do que a gente está conversando, enfim, lendo da situação? Com certeza no Canadá, eu diria que é mais fácil, eu não gosto muito desse comparativo, mas o programa me parece mais facilitado no sentido do sistema de pontos, né, desses convites, porque os critérios não são tão específicos como hoje na Austrália são, né? Com certeza a Austrália não era assim, né, anos atrás, mas esses critérios se tornaram mais definidos aí com o passar dos anos. Ao mesmo tempo, pelo programa através das empresas, eu diria que é mais fácil, claro que a oferta de uma empresa e conseguir um sponsor não é algo fácil, mas o programa através das empresas ele é bastante facilitado, até porque ele não é essa competição, enfim, não tem uma questão de pontuação, né? Então hoje, né, que é algo que de repente anos atrás eu não imaginaria que eu estaria aqui falando isso, né, no momento em que estamos hoje, mas o programa General Skilled Migration através do sistema de pontos foi extremamente afetado com a crise, né? Nesse momento o programa se encontra pausado devido, né, a não votação, não oficialização do federal budget para esse ano aqui na Austrália, que é um outro assunto. Mas em termos de sponsor, os processos continuaram acontecendo normalmente, continuaram sendo aprovados normalmente através das empresas. E Pela mesmo com a necessidade das crise, empresas manterem os funcionários trabalhando, né?
manterem e terem, né, novos profissionais, obviamente, quando eles não, né, conseguiram cobrir essa demanda aí. Eu gostaria só de fazer também né, colocar um parênteses aí em relação a essa tentativa de recrutamento, que eu não sei exatamente como é aí no Canadá. Mas aqui na Austrália, essa tentativa de recrutamento ela é bastante simples, né? Basta a empresa colocar, enfim, divulgar a vaga em 2 sites de recrutamento por pelo menos 28 dias. Tem, obviamente, um formato específico dessa divulgação da vaga, desse anúncio da vaga, e ela tem que criar um relatório dizendo quantas pessoas aplicaram para a vaga e por que ela escolheu o profissional que ela está querendo nomear o processo de visto. Mas não é um processo complicado e ela não precisa, de fato, justificar nos mínimos detalhes o porquê que ela não pegou, né, um australiano e pegou, né, e optou por nomear né, o funcionário estrangeiro, né? Então, é um processo mais burocrático do que difícil, digamos assim. Mas, com certeza, algo que a empresa tem que fazer para demonstrar que, de fato, né, não conseguiu o Tem que ser uma funcionário aplicação ideal. genuína, né? Realmente Com certeza. ter feito um processo de recrutamento. Com certeza. E sempre lembrarmos que a aplicação que a empresa faz, ela está se abrindo para o governo. Então, assim, de uma certa forma, eles podem passar por compliance posteriormente, eles podem fazer outras aplicações, eles checarem exatamente se aquela pessoa que eles contrataram continua na empresa e tudo mais. Então, assim, tem que ser uma aplicação bem feita. Apesar de você ter falado que é simples o processo, mas na verdade não é tão simples assim. Né? Eu Essa acho assim, parte de recrutamento, né, Léo, eu não posso dizer que não é simples, porque de fato, né, basta você, né, divulgar essa vaga em 2 sites de recrutamento. Então não é uma etapa difícil, digamos assim. Mas é sim, claro que tem toda uma explicação de genuinidade da posição e por que a posição está sendo oferecida para aquele funcionário, não há dúvida. E é o ponto do processo, né? Se a imigração não aceita essa explicação, aí obviamente essa nomeação não vai ser aprovada. exatamente. Bom, A gente está quase no final a aí, gente está né? quase no final, tem bastante perguntas, né? Tá, vamos lá, então. Vamos fazer um bate-bate aí? Você quer Vamos. ir numa, eu vou noutra? Eu acho Como é que tem que uma é? interessante aqui, olha, o Leandro perguntou pra gente, como que está essa questão de vistos temporários que serão expirados este ano por conta do Covid? A sinalização da embaixada que será prorrogada? Estou no Brasil e não consigo embarcar. A entrada vencerá em outubro. Não sei se isso é no Canadá ou se é na Austrália. Eu acho que ambos os países estão. O Canadá está com as fronteiras fechadas? O Canadá está com as fronteiras fechadas e a gente tem Também. algumas exceções para entrar. Então, assim, se for aqui no Canadá o seu caso, Leandro, eu acho que isso pode ajudar outras pessoas também. Se você se encaixar dentro das restrições, restrições não, desculpa, das isenções que a gente tem para você viajar para o Canadá, entre em contato com a gente pode conseguir uma autorização aí do governo para você entrar no país. Tá? Perfeito. Agora, se for na Austrália, como está o processo de vocês aí? É, eu não sei exatamente qual é o visto temporário, né, que você se encontra, Leandro. Obviamente, se estivermos falando da Austrália, eu não sei qual é o tipo de visto temporário que você se encontra. Se você está num visto de estudante, por hora, né, não há uma definição de abertura das fronteiras e dificilmente um estudante vai se encaixar nesses critérios de isenção para poder, né, para poder vir à Austrália nesse período, né? Até Uhum. porque quem entra na Austrália hoje tem que pagar pela própria quarentena e o valor é bastante alto, é em torno de $3.000 para a pessoa ficar num hotel 15 dias, né, isolada. Obrigatoriamente tem que ficar no hotel. Obrigatoriamente ela tem que ficar, tá? Ok. Então, a situação da Austrália estava controlada, né, até mês passado, e agora a situação tá bem complicada. A gente está com bastante receio aqui em New South Wales também do que vai acontecer. Então, não sabemos, né? A única discussão que a gente ouviu por aí é uma possível reabertura em janeiro, mas, obviamente, a situação hoje não é tão interessante como era há dois meses atrás. Então, não sabemos de fato se vai. Ele diz, a entrada vencerá em outubro, né? Então, eu não estou entendendo muito bem, eu não sei se o Leandro está por aí, eu não sei Se ele já exatamente teve, o que eu acho ele... que talvez ele já teve o visto aprovado, mas não conseguiu vir ainda. Pois é. Pelo que eu entendi, talvez seja isso. Se for Se aqui no for um Canadá, visto... pode falar, Vai desculpa. lá, Léo. Não, vai lá. Eu ia falar assim, olha, se foi no Canadá e o seu visto foi emitido antes aí do dia 17 de março, você consegue entrar no Canadá desde que você tenha uma justificativa plausível de que é essencial a sua viagem. Por exemplo, se o seu programa é presencial ou semi-presencial, a gente tem essa justificativa. Agora, se o seu programa passou a ser online agora, por exemplo, nesse intake de setembro, aí já não tem justificativa plausível.
né? Então a gente Entendi. tem que analisar caso por caso. Se for o caso do Canadá, manda e-mail para a gente. Se for o caso aí, né, da Na Austrália, Austrália, entre em manda contato. e-mail para a gente. Para a gente entender Exatamente. direito aí a situação. Em princípio, o que vai acontecer é se a entrada, né, expirou, no caso, se o visto expirar, a pessoa, né, o Leandro vai ter que fazer uma renovação do visto. A discussão atual na Austrália é dessa renovação ser, a taxa de renovação ser gratuita, né, para pessoas Aham, que foram afetadas diretamente com, né, com a crise. Então, teremos que aham. entender aí Eu acho que o a Leandro situação respondeu. dele. O Leandro falou, olha, aprovado, visto 408 na Austrália, temporário pesquisador, aprovado em 31 de janeiro. Tá, mas o visto 408 na Austrália, você está na Austrália? É isso que eu não estou entendendo. Não, Então, pelo que eu você teve o entendi, ele está visto no Brasil. 408 e foi para o Brasil logo depois de ter o visto 408 aprovado? Foi isso? Você foi de férias e ficou preso no Brasil? Talvez seja isso, né? Foi aprovado em 31 de janeiro, ou você nem entrou. Você teve o visto 408 aprovado. É muito detalhe. Pois Mande um é. e-mail para É questão eles. do. Manda um e-mail pra gente. A questão é que o 408 tem diferentes vertentes, né? Tem diversas vertentes Aham. dentro do 408. Então a gente tem que entender especificamente qual é. Eu entendi que você está no Brasil, mas manda um e-mail pra gente, Leandro, que não entrou. Tá, foi aprovado, o 408 não entrou. Manda um e-mail pra gente explicando direitinho qual é a vertente do teu visto, e aí eu respondo pra você, tá? Eu analiso a tua situação especificamente, não te preocupa. Excelente. Bom, vamos lá, tem um aqui, deixa eu pegar uma aqui, Léo, acho que é a última, vai. Kaique perguntou como seria essa questão da experiência no caso da engenharia. Acredito que ele esteja se referindo mais, né, à Austrália Austrália. nesse caso. Ela impacta na validação do diploma? Um engenheiro não tem o requerimento para validação da profissão de um engenheiro não inclui experiência profissional. Vai ter que escrever o que a gente chama de episódio de carreira, vai ter que mostrar, obviamente, o teu conhecimento na engenharia, mas não é requerimento obrigatório, não é requerimento experiência profissional depois de formado. Então, sim, engenheiros recém-graduados conseguem a validação da profissão aqui na Austrália. Excelente. Então, uma pergunta interessante que eu vi aqui, eu já vi que a pessoa já tinha colocado e ela mandou de volta. Deixa eu colocar ela aqui. Após conseguir o PR, ambos, eu acho que é ambos, Austrália e Canadá. Se eu perder o emprego na semana seguinte, perco PR, Canadá, não. Você não perde PR, você é residente permanente, você faz o que você quiser a partir de agora. E na Perfeito. Austrália? Skilled Migration na Austrália não está vinculado ao emprego, então com certeza não tem vínculo nenhum. Em relação a visto de residência permanente através do empregador, se é isso que a pessoa está perguntando, se você sair da empresa no dia seguinte, também não tem nenhuma obrigatoriedade de permanência, então o visto continua seu. Excelente. Uma última aqui, Jéssica perguntou, Ju, existe uma lista de empresas credenciadas na Austrália, acredito, né, como credenciadas como para dar sponsor? Não existe essa lista, Que não maravilha se existe. tivesse, né? Que maravilha, não? Não existe, se for, na verdade, né, não só não existe essa lista, como se for uma empresa pequena, uma empresa grande, não existe um formato específico, não existe um tamanho específico de empresa para conseguir dar esse sponsor, tem empresa de um funcionário, dois, de 10, de 100, que é aprovada com esse propósito. Então, não tem determinados requerimentos que o pessoal fala por aí, né? Em termos de giro de dinheiro, nada disso. Mesmo empresas pequenas podem seguir na tentativa de serem aprovadas para dar esse visto de sponsor. Léo, acho que a gente vai ter que finalizar aqui, não vai? A gente vai Excelente. deixar essa live gravada, com certeza. Pessoal, mandem as perguntas por aí, mandem nos nossos canais. Com certeza a gente sempre faz o possível, né, para responder as perguntas de todo mundo. Se quiserem, a gente volta para uma nova live, né, Léo? A gente dê ideias aí Exato. para a gente que a gente volta. Eu vou deixar aqui também o nosso e-mail para quem está buscando informações aí, né, sobre o Canadá especificamente, vai poder mandar um e-mail para a gente aqui. Eu vou mandar um e-mail para vocês. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos ver. Aqui é o contact@evisamigration.com. Coloquei para vocês aqui. Eu estou E colocando aqui, eu sou mais lenta que o Léo, obviamente. Léo, foi um prazerzão em falar com você. igualmente, obrigado pelo convite. Espero retornar mais vezes, a gente discutir essas diferenças e eu acho que, de uma certa forma, ajudar as pessoas a identificarem realmente, né, o que é o melhor plano para elas, e aquilo que a gente falou no comecinho. Nem todo plano que alguém já fez, que você viu no YouTube, vai funcionar para você. Então, é justamente em cima disso que a gente trabalha, fazendo um plano Com certeza. individualizado de acordo com o perfil de cada cliente. Com certeza. E, Léo, vamos deixar parar essa loucura toda dessa pandemia, vamos deixar, né, todo mundo saudável, todo mundo bem, a situação mundial aí controlada. Vamos ver se a gente. Vamos pensar em fazer aí uma roda de palestras, Brasil, Austrália, Canadá, falando do comparativo dos países. Eu acho que seria bem legal.
né, cara a Excelente. cara, uma presencial. Vamos pensar em algo assim quando a situação se normalizar. Prazerzão, Exato. Léo. Muito obrigada aí pelo seu tempo, viu? Obrigada por aceitar o nosso convite. E estamos aí à disposição de vocês, de todos vocês que estão aí. Obrigada pela presença, né? No que pudermos ajudar, estaremos aqui. Excelente. Foi um prazer, pessoal. Um ótimo dia para vocês aí que estão na Austrália. Boa noite para quem está no Brasil e boa tarde para a gente aqui, né? Exatamente. Obrigada, Léo. Obrigada, Um gente. abraço. Tchau, tchau. Bom dia, boa noite, boa tarde.